Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira e eu queria conversar com vocês sobre a questão de como ouvir a voz de Deus. Vejam só, queridos, isso é algo que às vezes as pessoas ficam buscando respostas de Deus e querem ouvir uma mensagem especial dele para a pessoa. Veja só, queridos, sempre que você se coloca diante do Evangelho, você está ouvindo a voz de Deus. A Bíblia diz que Jesus ele é o Verbo. Ele é a mensagem, ele é a palavra de Deus. O Evangelho é a boa notícia que Deus quer sempre falar contigo, colocar no seu coração e plantar essa semente todos os dias. Então, sempre quando você vai a um lugar onde se prega verdadeiramente o Evangelho, você está ouvindo a voz de Deus. E, ocasionalmente, você pode, no meio dessa mensagem, ouvir algo específico para a questão que você às vezes coloca para Deus. Deus, eu gostaria de saber sobre tal coisa, Senhor, me dá uma direção em relação a isso. Talvez Deus até já tenha te dado essa orientação, só que você não estava lá, desejando ouvir a mensagem, não estava lá na igreja, no lugar onde você se alimenta da palavra, você não estava lá. Então, aí a importância da nosso compromisso de estarmos deixando Deus falar. Porque se você, Deus, fala comigo agora. Não, Senhor, eu vou estar sempre te ouvindo e para que no momento que o Senhor quiser falar sobre esse determinado assunto, eu estarei lá presente. Então veja, queridos, permitam Deus ser Deus na sua vida. Ouça Ele falar. Ele que é Deus e não nós. Se Ele que é o Deus, então Ele que coloca a pauta, Ele que coloca o assunto a ser tratado. E aguarde o tempo certo, o dia certo, o momento certo, a forma certa para ele falar sobre aquele assunto específico que você deseja saber. Porque às vezes você nem está preparado para receber a direção que ele tem para você. Enquanto isso, você humildemente vai ouvir a mensagem que ele tem para fazer na sua vida. Porque às vezes ele quer transformar o seu coração, ele quer preparar a sua mente, quer lhe acrescentar algo no seu coração, no seu espírito que você ainda não tem e que às vezes é até necessário para receber a resposta que você está buscando para uma determinada questão. Então, deixe Deus fazer a obra dele, deixe Deus conduzir a conversa. A grande vontade de Deus é ele nos transformar. Por ele ser Deus, quais são os assuntos prioritários dele? Coisas divinas. Se ele é Deus, a prioridade dele são coisas celestiais. Se ele é espírito, ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então ele vai falar coisas mais espirituais. E você sendo fiel nele, com esse compromisso de ouvir ele falar os assuntos que a ele interessa, ele então vai então comunicar com você os assuntos que você está colocando diante dele. Então seja fiel nele, a ele, que ele vai ser então alguém que vai te dar direção. Então ouça o evangelho, aprenda a crescer espiritualmente, amadureça, como o apóstolo Pedro diz, acrescente a sua fé a virtude acrescente a santidade acrescente a sabedoria, e assim nessa lista, e por fim acrescente o amor. É isso que Deus quer produzir. Então seja fiel nesse crescimento e Deus vai te dando resposta em questões tópicas, em questões terrenas, em questões das suas dúvidas, das suas necessidades, das suas decisões. Mas primeiro seja fiel ao que Deus quer dizer. Ouça ele falar, mesmo um assunto que às vezes você está com um problema grave, uma questão difícil, e você fala, Senhor, fala comigo. Aí você vem e vem uma mensagem falando da cruz de Cristo, ou da ressurreição de Jesus, ou de uma transformação de caráter. E você, poxa, mas Deus, eu estava querendo ouvir uma resposta para tal questão. Mas, querido, seja fiel a Deus. Deixa Deus falar. E após ele falar, depois ele pode vir tratar aquela sua questão.
Ele é Deus, deixa ele conduzir a conversa. E no tempo certo, ele lhe traz a resposta se você for fiel. Então, aprenda a ouvir Deus. Não aprenda, não querendo ouvir apenas o que você quer ouvir. Você não pode dizer, olha Deus, essas coisas aí não me interessam. Eu só aceito você falar se você falar sobre esse assunto aqui. Tudo bem, Deus? No mais, não me interessa. Esse não é o tipo de comportamento de um discípulo de Cristo. A gente se aproxima diante dele com humildade, deixando ele falar. A gente não fala, Deus, cala a boca. Não, Senhor, me fala o Evangelho. Porque é isso que está no coração dele, a boa nova do Evangelho. E depois ele trata das nossas questões pessoais. Que a gente aprenda a ser fiel, queridos, para quando ele vê o nosso interesse, a nossa gratidão, nós dando ouvidos ao que ele quer dizer, ele vai falar, servo bom e fiel. Você foi fiel ao que eu disse, então eu te responderei o que você tem colocado para mim. É assim que funcionam as coisas espirituais, queridos. É Jesus que disse: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus e a sua justiça? A mensagem do Evangelho. É a transformação do teu ser. É você ser cada vez mais imagem e semelhança de Deus. Você ser imitador de Cristo. Então busque isso em primeiro lugar. E aí o que acontece? As demais coisas lhe serão acrescentadas. Talvez Deus nunca te fale a pergunta que você esteja fazendo a Ele. Mas você vai ouvir no Evangelho, eu estou buscando o reino de Deus. Eu estou buscando a justiça de Deus. E às vezes, mesmo sem Ele responder a sua questão, Ele, por ver o seu interesse, e você aprendendo, crescendo e praticando, Ele vai lá, intervém na sua situação por causa da sua fidelidade e te dá já uma solução pronta. Aprenda o mistério do Evangelho a ser alguém que busca Deus, em primeiro lugar, que adora em espírito e em verdade. E as demais coisas, queridos, ele acrescenta. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.